Curso de Chat GPT, aula 8. Decidindo onde colocar um centro de distribuição. Ou seja, mais uma vez, uma aula virada para logística e também tomada de decisão usando o Chat GPT. Então, vejamos. Eu já tinha tentado começar esse trabalho, então eu estou contando para ele não vir me fazer as mesmas recomendações que me foram dadas. Avisei a ele, fui pesquisar a distância entre as cidades paulistas na forma de uma tabela e o Google me recomendou ir ao Google Maps e fazer isso aos pares. Cidade tal, cidade tal, cidade tal. Sou uma pessoa muito ocupada e esse trabalho me consome o dia todo. Desta forma, eu estou sugerindo a ele o seguinte, olha, a pessoa certa para fazer isso para mim, quem tem o tempo e faz rápido, é o Chat GPT. Então, o conjunto de informações que eu quero se restringe às cidades paulistas com mais de 200 mil habitantes. Você poderia fazer esta tabela para mim? Faça isto para as 30 primeiras cidades que atendem a esta condição. Então, cidades com mais de 200 mil habitantes. Então, ele é a ferramenta ideal para fazer isso. Vocês viram nas primeiras aulas, eu fiz ele gerar uma tabela de estoque, ou seja, ele tem toda a informação. Basta que você evite que ele dê recomendações para você e estabeleça um limite. Eu falei, as 30 primeiras cidades, porque senão ele demora o dia inteiro para fazer os cruzamentos. Que lembre-se, 30 vezes 30 são 900 cruzamentos entre as distâncias das cidades. Então, resposta do chat de acordo com a pergunta que eu fiz, do jeito que eu fiz. Claro, abaixo está a lista das 30 maiores cidades do estado de São Paulo, mais de 200 mil habitantes, baseada em sabemos que para o chat GPT, a fonte de informação sobre cidades brasileiras é o IBGE. E estou gerando uma tabela com as distâncias rodoviárias aproximadas entre elas, tomando como base rotas principais via Google Maps, mas sem exigir que você pesquise uma. Estão compreendendo por que eu tinha que falar aquilo para ele? Então vejam as cidades selecionadas, desde São Paulo, passando por Guarulhos, até Hortolândia. Uma cidade que pouca gente... Correto? Então estão aí as cidades. Bem, tabela da distância, quilômetros aproximados por rodovia. Devido à limitação de espaço aqui, você prefere que, como eu falei para você, seria uma tabela 30 por 30. Seria difícil de eu selecionar e copiar. Então, você quer que envie a tabela inteira em uma planilha Excel. Eu mostro uma amostra aqui de 5 por 5 ou 10 por 10 cidades por vez, ou que exiba toda a matriz diretamente no chat. Como você prefere? Eu preferia a tabela Excel. Aí ele já botou aqui folhas que eu fiz. CSV e Excel. A resposta para ele, eu queria a planilha, sumiu. Aí ele colocou, aí dividiu em CSV e Excel. Aí eu cliquei em Excel. E aí disse para ele, ó, com base nesta tabela, guardei a tabela para mim, acha a cidade mais central entre elas, ou seja, aquela com a menor soma de distâncias para todas as outras. Aí ele me respondeu que seria Itaquaquecetuba, correto? Então, é assim que devem ser formulados os problemas da rede, de uma forma, assim, bem simples, objetiva. Não pode dar uma ordem virtual, não. Então aqui, distâncias, cidades, São Paulo. Estão vendo? Ele aprontou uma tabela 30 por 30 para mim. Então, estou com ela guardada. E seria cidades com mais de 200 mil habitantes, seria a decisão de conselho da empresa de cidades elegíveis para a gente começar a montar negócios lá. E, em primeiro lugar, decidir em qual cidade nós vamos botar nosso primeiro centro de distribuição. E foi resolvido que seria, com base nesses critérios, Itaquaquecetuba. Então, vejam, uma das formas de você compreender o chat GPT e saber pedir para ele trabalhar para você. A sua primeira intenção deve ser assim, não, vou trabalhar um pouco para ele. Eu fui pedir Google uma tabela entre as distâncias, né, das cidades. Aí ele deu essa recomendação, vai no Google Maps e tal, aí tem um prompt lá no Google Maps, você pode ficar
perguntando a distância entre duas cidades. Nós não vamos fazer isso. Fiquei para ele. Sou uma pessoa muito ocupada, correto? Então, eu me propus a fazer a pesquisa, ter uma tabela e mandar no anexo para ele, então só mandar fazer o serviço. No entanto, eu não citando fonte nem nada, o que aconteceu? Ele mesmo tem as fontes mais confiáveis e fez para mim. Sempre se proponho a começar a facilitar as coisas para ele. Se não for possível, peçam a ele. Ele vai dizer a fonte. Agora, se ele falasse uma fonte muito remota, por exemplo, Associação Paulista de Municípios e tal, aí vocês poderiam desconfiar. Então, tem que ter uma certa vivência, uma maturidade, vocês conhecerem as fontes confiáveis de informações no Brasil. Por exemplo, informações confiáveis sobre médicos, conselhos regionais de medicina. Estão compreendendo? Informações sobre advogados, OAB, informações sobre processos, os TRTs, TJs, STJ e outros tipos de coisa. Isso envolve vocês consultarem algumas pessoas ou então ao próprio Google. Qual é a fonte confiável para determinada informação? Informações de trânsito, Detran, etc. e tal. Não vão fazendo esculhambado, não. Façam as pesquisas como pessoas adultas. Então, como vocês estão percebendo, nós estamos utilizando cases da vida real, do mundo empresarial, para dar a vocês a visão, os mecanismos para usar da melhor forma essa ferramenta tão excelente. Não usem o chat GPT para bobagem, para escolher entre combinações de roupas, para pedir para ele fazer receitas e tal. Vocês vão estar desperdiçando o enorme potencial deles. Então, continuem seguindo o canal para verem os casos e cada vez mais vocês compreenderem essa ferramenta.